Fala, meu bruxo, vim aqui conversar contigo sobre a morte do Papa. Não é um assunto que eu gostaria de falar, não porque isso aqui me causa algum tipo de luto, mas é porque eu realmente nesse momento eu gostaria de estar em casa, estou com uma dor de cabeça e, enfim, algo me chamou para vir aqui conversar contigo sobre isso. Não sobre o Papa Francisco ter falecido, mas sobre os ganchos que isso trazem, que conectam com o assunto que eu sempre falei aqui. Vou te apresentar uma tese e tu me diz se essa tese faz sentido ou não. Quando chegarmos numa conclusão, no final desse vídeo, tu vai chegar pra mim e vai falar, putz, cara, não é que é isso aí mesmo? Bom, deixa eu ir, Copinito aqui e, claro, a apresentação de sempre. Estou falando de Goiânia, espaço público aqui. Espero que esse vídeo vá pro ar hoje mesmo ainda. Hoje é terça-feira, dia 22 de abril. Bom, recebemos a notícia de que o Papa Francisco foi morto. Foi morto não, né? O Papa Francisco faleceu. Mas o que isso tem a ver, né? O que isso tem a ver com essa narrativa? Há uma representatividade disso pra mim, de uma morte não só do Papa, que em teoria é a pessoa mais próxima de Deus, mas a morte do cristianismo em si. E todo mundo que é cristão, principalmente os católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, que tenta preservar a tradição, me fugiu o nome agora, mas a tradição de se celebrar e chegar mais próximo de Deus por um método e as outras por outro. A questão, né, as luteranas por outro método, outras formas, com outras características, e isso gera uma treta. A questão é, a representação disso, representar a morte do cristianismo, é muito clara. Já toquei nesse assunto de existirem coisas, fatores, pessoas, grupos de pessoas muito poderosos que querem destruir todas as coisas que fazem com que a gente se sinta forte. E isso, você se engana se pensa que essa destruição é por base da força, por base de uma forma escancarada, é de uma forma muito sutil. E eu já disse em outros vídeos, cara, um vídeo de 40 minutos aqui falando que como que a Matrix nos controla. Esse é o título do vídeo, recomendo que você assista após esse aqui. E a Matrix nos controla destruindo coisas que nos dão força. Todo esse emaranhado de conteúdos que dizem que o amor não presta mais, o casamento não presta mais, e a apresentação das pessoas como sendo descartáveis, fazendo com que isso não seja mais tão relevante para as pessoas hoje em dia, é parte de uma grande agenda, na minha opinião, que tem um intuito: fazer com que você esteja mais fraco. Há uma relação entre ser forte e ter alguém para proteger, alguém para tu ser bom, que te dê motivos para ser bom, e posteriormente criar família com essa pessoa. E não há nada que deixe o homem mais forte do que a criação de uma família, a tentativa, a jornada que se percorre. E tô falando esse vídeo depois, 24 horas depois de ter tido meu primeiro filho. Tô muito emocionado com isso. O próximo vídeo aqui vai ser sobre isso, provavelmente. Ou seja, se eu imputo na cabeça das pessoas que família não é tão bom e que isso aí é uma coisa obsoleta, eu tenho uma emaranhada de cultura woke que faz com que as coisas, que demonstra que a família é obsoleta. Pronto, acabou a família, a pessoa se sente mais fraca. Acabou a tua fé em Deus, a pessoa se sente mais fraca. E depois acaba a tua fé em si mesmo, que é a última coisa que eles destroem. Depois de destruir a tua fé em Deus, talvez te reste uma fé em si mesmo. Mas não é que tu acredita em si mesmo, mas é que tu sabe quem tu é, tu sabe de onde é que tu veio, tu sabe por que tu tá aqui. E quando eu coloco para as pessoas, eu não, né, mas a Matrix coloca para as pessoas que elas podem ser o que elas querem, que elas podem direcionar a direção que elas quiserem, que elas não sabem se elas são homem ou mulher, eu estimulo que elas se coloquem e se posicionem como pessoas cada vez mais confusas. Isso torna elas fracas. Em teoria, tudo isso serve para que as pessoas fiquem mais, elas tenham um potencial maior de consumo, tá me entendendo? Um potencial de consumo. Nós vamos voltar à narrativa principal desse vídeo, que nós não temos aqui o objetivo de falar sobre a destruição do eu, daquilo que tu acredita, a destruição da família, a destruição do amor, do relacionamento, colocar um contra o outro, colocar o rico contra o pobre, o preto contra branco. Apesar de tudo isso estar envolvido, o nosso foco aqui é falar sobre a destruição da fé. E quando a gente fala de destruição da fé, a gente está falando quase que especificamente a destruição da fé cristã.
A fé cristã vem sido destruída. E pode perceber, cara, eu não tenho argumentos sólidos o suficiente para te provar isso. São só percepções sutis que eu vejo ao longo da vida, que existe uma grande tentativa da destruição da fé cristã. E não para eu destruir a fé cristã, pensando em maneira estratégica, pensando com a cabeça dos metacapitalistas, pensando em que mudaria o rumo do mundo se eu destruísse a Igreja Católica, se eu descredibilizasse cada vez mais a Igreja Católica, eu atacaria na raiz. E a raiz é Roma, Vaticano, Igreja Católica Apostólica Romana, o maior império que já existiu. Aquele império que deu origem, que carregou a mensagem de Jesus Cristo ao longo de todos esses anos. Ou seja, é de intenção desses caras, é a intenção de toda a maldade do mundo. Ó, sirene de novo, caralho. Polícias, 12, 13, que inferno, por isso que eu odeio estar numa cidade grande. Desculpa pra quem é daqui e gosta de comentar que eu estou aqui na sua cidade. Cara, eu sinto muito saudade da minha terra, do meu local, da minha cidade de 10 mil habitantes, enfim, eu até perdi o rumo do vídeo. Ou seja, se eu estivesse pensando estrategicamente em como destruir o cristianismo, destruir a fé das pessoas, atacaria-se direto na fonte, que é o cristianismo da Igreja Católica Apostólica Romana. E como é que você destrói? Simplesmente criando filmes onde todo mundo é ateu, onde todo mundo fala mal de religião, onde, enfim, não é assim que se destrói. Não é assim que essa guerra cultural opera. Preste bem atenção no que eu vou te falar, que eu vou decepcionar muitas pessoas agora, infelizmente. Qual é a maneira mais fácil de destruir a fé das pessoas? Tendo em vista que a grande raiz da fé e o grande sustentáculo da fé é a Igreja Católica, hoje em dia, é colocar concorrentes da Igreja Católica. É dar ênfase em igrejas cool, em igrejas que enfatizam esta bobagemzinha, que fazem do momento de conexão divina uma festa, uma festinha. Igrejas com muita música, com muita ênfase, com muita gritaria, com submontanha, com muito evento, muito dinheiro, o pastor usando Rolex caro, usando tênis que vale mais que o meu carro, sabe? Isso, quanto mais ênfase isso tudo tem, essas igrejas de Instagram, essas igrejas que os influenciadores com mais de 1 milhão de seguidores pagam o camarote para assistir o culto ou coisa do tipo, quanto mais ênfase, eu interpreto isso não como um crescimento da fé, mas como uma deturpação da fé. Uma maneira de que se crie isso para se descredibilizar a fé das pessoas. Isso faz parte de uma grande narrativa. Ou seja, existem centenas de estratégias para destruir o cristianismo nas pessoas. E por quê? Cara, olha, né, que as civilizações hoje que não têm o cristianismo, olha como é que elas são. Em questão de moralidade, em questão de como elas se comportam. Pega as principais civilizações que não têm o cristianismo como base e olha o que elas são. É inegável o quanto isso é bom, o quanto isso foi bom ao longo da história e vai continuar sendo. E é um pilar que mantém o ser humano sendo o ser humano. Tira isso das pessoas, as pessoas viram bicho. E como tirar isso? A soltar uma bomba na igreja? Não, eu colocar a igreja cool, eu colocar a igreja de blogueiro, eu colocar a igreja de gritaria, eu colocar a igreja de Rolex, do pastor. Esse é o maior ataque. Essa é só uma reflexão, tá? Eu posso estar redondamente ou quadradamente enganado, mas é uma reflexão que eu vejo dessa forma, como o maior ataque à fé cristã sendo do próprio cristão. Sendo da própria pessoa que é de fé, que talvez tenha sua fé numa coisa errada, a sua fé numa coisa que está travestida de uma coisa, mas é outra. Mas aí é contigo, é tu que sabe no que tu acredita. Não sou uma pessoa católica ao extremo, né? Me considero uma pessoa cristã, tenho muita fé em algo sagrado, mas a minha visão de Deus, eu já passei aqui num vídeo falando a minha visão de Deus. Quer saber como eu penso a respeito disso tudo? Eu fiz um vídeo sobre isso. Eu reconheço o potencial, a importância da Igreja Católica. Meu filho será batizado na Igreja Católica Apostólica Romana, obviamente.
Mas a minha visão é um pouco ampla, profunda, em busca de uma verdade que eu nem sei se existe, em busca de uma coisa... Eu sou uma pessoa um pouco mais esotérica, espiritual, e eu gosto disso, então eu não sou o cristão perfeito, eu sou a pessoa mais errada para estar te falando sobre cristianismo, mas eu sou um grande admirador disso, e tenho muita fé nisso. O resumo do vídeo é que, cara, a maior observação que eu vejo é que a maior estratégia de derrubar o cristianismo vem de dentro das ramificações das igrejas, das repartições das igrejas protestantes ortodoxas, que fazem com que algumas pessoas sejam ludibriadas e acreditam numa coisa, pensando ser uma coisa, mas no fundo é outra. Toma cuidado aí com a tua fé. Um abraço.